Olá, tudo bem com você? Estamos aqui na Universidade Adventista da Bolívia e esse já é o 5º dia do 5º Simpósio Sul-Americano Fé e Ciência. Eu tive aqui a alegria, o prazer de conhecer um amigo com quem nós conversávamos apenas pelo WhatsApp, online, e pudemos então nos conhecer pessoalmente, que é o Thiago Santana. O Thiago é professor de Ciência e Religião na Faculdade Adventista do Paraná, a FAP. E tem uma história muito interessante. Eu conversei com ele, já ouvi o testemunho dele, da forma como Deus o conduziu para lecionar justamente uma matéria como essa, uma disciplina como essa de Ciência e Religião. É uma história muito bonita e eu espero que você também seja edificado, seja inspirado pelo exemplo, pela história e a forma como Deus tem trabalhado na vida deste jovem aqui, o Thiago Santana. Thiago, tudo bem? Tudo bem. Primeiramente, antes de chegar a esse ponto que você foi convidado para lecionar essa disciplina tão especial, Ciência e Religião, fala um pouco da tua história, da tua juventude, como foram as coisas. Muito bem, só para deixar o ponto de partida aqui, eu me senti muito feliz e emocionado quando fui chamado para trabalhar com essa disciplina. Mas isso é agora, 2024, e tem toda uma história por trás. Eu nasci numa família bem católica. Família católica, cresci dentro da igreja católica, e depois, quando me mudei para iniciar meu curso universitário, fui mudando ali essa minha percepção de mundo. Qual foi o curso que você fez? Fui fazer geografia. Na área de geociências. E aí, com o tempo, essa minha herança, digamos assim, religiosa, ela foi se perdendo e eu me tornei uma pessoa afastada de Deus. Me tornei descrente da existência do nosso Criador durante o período ali. E isso começa, então, a marcar uma primeira mudança para uma grande transformação posterior. Esse é o ponto de partida. E aí depois me formo, fiz meu mestrado, trabalhava na área de engenharia. Sempre no contexto evolucionista. Sempre nesse contexto. E você era afastado de Deus. Esse é um dos pontos, afastado de Deus, e o mundo é físico, é só o que existe, nada fora disso existe. É aquela ideia... Naturalista, exatamente, esse é o viés. Thiago, só antes de a gente prosseguir também, talvez você esteja perguntando que boné é esse aqui, Toro, É justamente o local onde nós passamos ali tempo observando pegadas de dinossauros, se você não viu ainda meu canal aqui, eu vou colocar mais vídeos também. Eu gravei um vídeo lá no Canyon Toro, um lugar fantástico, e ainda quero colocar um documentário que a doutora Maura e eu preparamos para o nosso quadro e para o canal dela, o Observatório das Origens. Então eu estou aqui buscando pessoas que têm uma história interessante também para inserir nesse documentário, para mostrar duas coisas. Primeiro, como Deus transforma a vida das pessoas, o que é uma prova para mim da existência dele. E segundo, mostrar que criacionistas, sim, fazem pesquisa científica, Exato. Também produzem conteúdo acadêmico, vão a campo pesquisar. Nós estamos aqui com quase 80 pessoas que vieram de vários lugares da América do Sul, justamente para fazer pesquisa de campo. E nesse contexto nós nos conhecemos, como eu disse. Então, prosseguindo, Thiago, antes, você quer comentar alguma coisa sobre esse evento? Olha, esse evento ele é fundamental, essencial que aconteça. Nós temos a cada 2 anos, porque justamente mostra que a ciência e a fé, elas foram criadas pelo mesmo Deus, aliás, está conectando o Criador com nós que somos criaturas. Essa é a tua cosmovisão hoje, Essa é a minha cosmovisão hoje. Então, Toro, aqui, é o local onde há mais pegadas de dinossauros e rastros também no mundo. São dezenas de milhares de rastros, pegadas, bem preservados. Só uma curiosidade, inclusive, Ao redor do mundo, em média, quando se encontra isso, é uma densidade de 1,5 pegadas por metro quadrado. Aqui passa de 4,5, ou seja, uma densidade muito grande, Deixou um registro bem marcado. E uma coisa que eu já destaquei, e nunca é demais destacar também em outros vídeos, e eu vou falar sobre isso em outros momentos, pegadas de aves com pegadas de terópodos, dinossauros ali, no mesmo extrato, no mesmo período, mostrando que eles foram contemporâneos e não, como se diz no mundo evolucionista, que aves seriam descendentes de dinossauros. Exato. Isso é bem interessante. Mas, fechando aqui o parênteses, você vai ouvir falar muito ainda sobre esse evento, nós temos muito material, a Maura e eu gravamos muita coisa interessante e você vai recebendo isso aí depois nos nossos canais. Então, aí depois disso, terminei a faculdade, fiz mestrado, comecei a trabalhar na minha própria empresa, trabalhando com loteamentos, mapeamento, geoprocessamento, que é a minha área, até que um dia, um irmão meu trabalhava na educação adventista, ele ia sair da rede e falou: Thiago, você tem experiência, já dava aula na pós-graduação, já tinha começado a dar aula em graduação,
trabalha com a educação básica para ver como que é, fica ali um ano, né, para entender. E assim eu entrei lá no Paraná, em Maringá. Me chamaram para entrevista, me perguntaram se eu era criacionista, eu disse que não. Aí eles fizeram um ajuste, a honestidade, fizeram um ajuste e me colocaram para trabalhar com o 7º e 8º ano, só 4 aulas. Eu falei assim, 4 aulas, esse ano eu fecho para saber como que é. Mais técnicos. Exatamente, porque não entra nessa temática. Isso foi um cuidado importante do colégio. E minha ideia era 1 ano, acabou, bem experiência, já trabalho na faculdade, tenho minha própria empresa, dou aula de pós-graduação. Só que ali começou a mudar alguma coisa. Porque inclusive eu entrei já com uma tentativa assim, olha, eu vou ver o que eles falam, o que esses loucos falam sobre criacionismo, e a minha ideia era, na verdade, refutar. Aquela ideia combativa, né? Mas com todo amor e carinho, eu fui acolhido, levei meus questionamentos e ouvi boas respostas, convincentes. E ali teve todo um grupo, inclusive, né, que falou assim, não, vamos estudar comigo, com a gente. Todos os eventos criacionistas que houveram em 2011, 12, 13, eu estava dentro. Me colocaram ali, inclusive na hoje, já participei também de palestras suas antes e comecei a ler materiais. Tiago, deixa eu fazer uma observação aqui também, né? Eu não resisto, eu vou... Vamos lá. Interrompendo aqui. Mas a gente retoma esse ponto dos seminários, né? Gente, a importância de nós tomarmos para nós mesmos como desafio 1 Pedro 3,15, né? Que diz justamente ali, 1º ou 2º, agora... Estejam prontos para dar a razão da esperança que vocês têm, mas façam isso com mansidão. Eu acho que é 2 Pedro 3,15. É um texto-chave, né, para nós entendermos que a nossa missão tem que ser feita com racionalidade. Estar pronto, como é que você está pronto? Está preparado, né? Lendo, estar sempre em contato com esses argumentos, especialmente lendo sempre a sua Bíblia, né, conhecendo bem a palavra de Deus. E fazer isso com mansidão, né? Dar a resposta com mansidão. E eu vejo na sua vida, Tiago, que você encontrou as duas coisas. Exatamente. Você encontrou pessoas que estavam preparadas para lhe dar respostas e fizeram isso com toda a amizade, com toda, hoje eu falei inclusividade, né? Você foi, no bom e no melhor sentido, incluído como um dos nossos, né? Um amigo, uma pessoa que certamente foi benquista, né? É benquisto, né? Então isso foi mudando a chavinha para você, né? Foi mudando. Isso é importante, né? Porque perceba, eu tentei entrar para colocar a minha argumentação. Você foi desarmado, depois você foi desarmado. Então. Fui desarmado. E isso é importante, porque eu via, né, de fora como se não houvesse argumentos, como se não houvesse fundamentação científica. E a minha visão era essa, né? Cientificismo puro. Uma visão pré-concebida, né? Um preconceito bem grande, né? Bem forte ali. E ali fui aprendendo que não. E aí com o tempo, através, né, dessas leituras, eu fui entendendo que, na verdade, eu tinha que ter muito mais teste de fé, acreditando no que eu acreditava, do que no que é a verdade. E que hoje eu consigo, através de argumentações, através de ciência, através de provas e evidências, né, entender que nós temos um Deus Criador e que a criação ela é literal. Então, nesses eventos de que você participou, nesse simpósio, no contato com alguns profissionais, quais foram os argumentos assim mais contundentes para você, que mostraram, puxa, isso aqui realmente, eu com toda a minha bagagem não tenho explicação? Geocronologia. A hora que chega nessa questão da geocronologia e começamos a ver essa questão das camadas geológicas, sedimentação, deposição de fósseis ali, quebra o outro lado. Não tinha como eu contra-argumentar com esses fatos. Tá, você é um indivíduo das geociências. O que você viu lá que realmente, isso aqui... Uma e coisa aqui nós vimos também. Sim, várias coisas, mas dentre elas, por exemplo, a sedimentação de fósseis de animais que pela outra teoria, não poderiam estar juntos. A gente consegue ver ali, inclusive numa dessas visitas nossas, nós temos ali, na camada mais antiga, as marcas de aves e na camada superior, né, dinossauros. E aí, né? E aí, né, como que vai inverter? Virou a capa totalmente, a gente sabe que tem movimento, mas não essa inversão. Aqui, pedaços sinclinal, anticlinal, né? Isso. Mas assim, uma inversão total, né? Não, isso não existe. Né? E é algo assim extenso, né? Não é um pedacinho aqui, né? Para quem puder um dia estar em Toronto, é bem legal de ver isso. A gente consegue ver assim, a pegada, a longa distância ali, né, desses animais e essa sobreposição, que é inverso do que se fala na outra teoria. E Tiago, o que você diz? A gente viu isso lá no Canyon, né? Sim. De modo muito claro. Vimos também lá nas cincinais, né, de Toronto, aquelas elevações. A explicação é que há realmente um encontro de placas, né? Isso. Nazca em Sul-Americana. E aí há uma elevação, né? Os montes hoje são formados por aquelas estratos. Isso, houve uma fratura. Né? Houve uma fratura. E revelou toda aquela coluna. Exatamente. Aqueles estratos, né? Como entender o fato de que eles são plano paralelos, sem
sem evidência de erosão entre um e outro. Isso é complicado, né? É complicado e não é tanto, né? Afinal de Eu digo, contas... complicado numa visão sim, é esse ponto. uniformitarista, né? Esse é o ponto, porque nessa perspectiva uniforme do mundo, nesse processo lento e gradual, nós teríamos que ter as marcas erosivas ou até outros tipos de sedimentos depositados. E da forma que nós conseguimos observar em campo, na verdade, essas camadas elas estão bem sobrepostas, bem alinhadas. Existem pequenos também dobramentos menores, só que não temos como pensar que esse processo acontecer ao longo de milhões de anos. Como que nós poderíamos ter realmente essa estratificação de pegadas? Se nós tivéssemos um processo ali de erosão, sedimentação... Sei lá, 1 ano, vai lá. Que seja, né? Devia ser desmanchado, né? Inclusive, né, até para corroborar, agora que se descobriu, é necessário cuidado, porque já está erodindo. Né? O intemperismo é muito forte. Em pouco tempo. Uma das áreas que nós visitamos lá, em 1 ano, a erosão já começou a quebrar, eles estão tentando solucionar uma forma de preservar. Então, claro que isso aí te impressionou porque você é dessa área, né? Que outros argumentos assim te fizeram pensar porque finalmente você vai abraçar o criacionismo e vai abandonar a sua visão uniformitarista, evolucionista, naturalista. Que outros argumentos foram te pondo para pensar? Bom, então a gente começa ali pela sedimentologia, pela geologia, estratificação. Aí eu comecei um pouquinho para a biologia, não é muito a minha área, mas a gente precisa ter essas áreas afins, né? Tem a biogeografia também, a própria história natural, que seria a real, tá? A real. A própria história natural, na nossa perspectiva, ela tem uma lógica. Quando nós olhamos ali aquela linha ancestral, né, que se supõe que seja uma evolução, e os elos faltantes, você percebe que não há um elo, na verdade não há conexão. Então é um outro ponto muito forte, né, que a gente tenta buscar um elo. Não existe o elo. O que existe, né, são as adaptações ao espaço e ponto. Acabou. E adaptações limitadas, né? Limitadas, exatamente. O nosso amigo, né, Gibson, ex-diretor do Geoscience, né, o Jim Gibson, chama de diversificação de baixo nível, né? Exatamente. Você vê uma certa variação, obviamente, que isso é esperado. Que a genética permite isso. Pelo criacionismo, né? Mas você não vê aquelas macroevoluções, aqueles saltos né, evolutivo. Enormes. Exatamente. Né? Por isso de baixo nível, vai até um certo... E nós vimos, né, é interessante, lá no segundo sítio que a gente viu, já voltando para Cochabamba, pegadas de aves, né? E o próprio, eu quero gravar uma entrevista com esse rapaz também, né? Em algum momento. Mas o próprio pesquisador que está desenvolvendo uma tese a respeito àquele local ali, doutorado, ele destacou, e ele não é criacionista, né? Isso é importante. Até destacar que a maior parte daqueles que estão fazendo pesquisa em campo não são criacionistas, mas estão entendendo, né, esses elementos. Óbvio. Exatamente. Ele disse, olha, essas impressões aqui de patas de aves mostram que elas são as mesmas hoje. Se elas supostamente tivessem milhões e milhões de anos, né, tivessem sido extintas, né, não extintas porque os exemplares atuais existem, né? Então, se aquelas impressões tivessem sido feitas há milhões de anos, é estranho pensar que não houve nenhum tipo de, adaptação, modificação, mudança de estrutura, enfim. Isso chama atenção, e eu tenho acompanhado ao longo de várias décadas já, insetos encontrados em âmbar, né? Aranhas, mosquitos e outros seres vivos. Você compara com os atuais, mínimas variações. Inclusive ali nós tínhamos 2 tipos de pegadas, né? De aves marinhas e de aves terrestres. Inclusive as marinhas ali com aquelas membranas, né? Idêntico ao que nós encontramos hoje. Exatamente. E nesse sítio estava lá, pegadinhas, né? Roelhas, como dizem nossos amigos, né? As pegadas das aves ali perto, pegadas de terópodos, e mais para cima de outros espécimes vegetarianos. Exatamente. E além disso, também as marcas de datação, né? Que mostrou uma flutuação no nível do mar. Acho que faz isso é interessante demais, né? Porque você vê, primeiramente, rastros, né? Impressões, pegadas, afundando na lama. Esse é um detalhe importante, né? Em solo encharcado, na lama. Aquilo deixa uma impressão. Depois vem uma outra camada de lama, cobre aquelas pegadas, porque é assim que elas são preservadas. Mas a gente encontra também ali naquele mesmo sítio marcas de natação, como eles chamam. Arranhões são terópodos, tem esses 3 dedos principais, né? Então eles arranham ali, você vê essas marcas indicando o quê? Esses animais estavam ou fugindo ou tentando escapar de uma inundação. Enfim, é um cenário que suscita muitas perguntas, né? E os pesquisadores, como já disse o Thiago aqui,
são alguns criacionistas, outros são evolucionistas, e alguns desses evolucionistas estão repensando algumas coisas, né? Exatamente, porque o que é evidência não tem como você refutar. O que está ali marcado e tudo o que é feito por trás desse estudo aponta para a direção do criacionismo e não o contrário. Ô, Tiago, voltando à tua história, a gente vai fazer uma história assim com várias inserções. Né? Voltando à tua história, aí como é que foi? Você começou a acompanhar esses eventos, você começou a repensar, você se permitiu questionar, isso é importante, né? Porque há pessoas que parecem tão religiosas com respeito às suas ideias, né? Não, isso aqui para mim é imutável, são ortodoxos, né? Eu acho interessante, porque eu também passei por esse processo, né, de alguma forma bem mais jovem, né? Se permitir questionar, será que é assim mesmo? Será que eu estou certo? Será que eu estou errado? Como é que foi o restante do processo aí na sua vida? Então foram anos, porque assim, é um processo de aprendizagem e é muito importante, a aprendizagem ela tem que ser contínua. Nós nunca deixamos de aprender. Mesmo com títulos acadêmicos, nós não podemos nos fechar e temos que ter essa perspectiva de aprendizagem contínua. E esse processo foi continuando, eu fui me envolvendo, desenvolvendo pesquisa nessa área, né, mais fechada ainda, até que chegou o momento em que eu fui chamado para trabalhar na FAP, Faculdade Adventista do Paraná. Eu trabalhava numa outra instituição, minha empresa, numa vida assim muito mais corrida, de domingo a domingo era meu trabalho, né, inclusive isso culminou com o meu AVC aos 30 anos, um AVC aos 30 anos, jovem, sem problemas cardíacos, né, mostra ali que o estilo de vida também não era compatível, e eu fui entendendo que era necessário uma mudança radical de vida. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos, né. Então, isso me levou a escolhas acadêmicas, me levou a escolhas pessoais, então saio da minha empresa, começa uma transição de uma outra instituição onde eu já trabalhava, já tinha, né, um bom tempo, algumas funções lá dentro, migro para trabalhar exclusivamente para a rede e eu consigo ali, né, através dessa transformação, me entregar nas águas batismais. Inclusive foi lá dentro da própria faculdade, onde eu me entreguei a Cristo, exatamente. Que bonito. É um processo acadêmico e um processo de transformação de vida, né, porque não é só o aceitar aqui, mas o aceitar de maneira integral, né, o estilo de vida, o cuidado com a família, a aprendizagem acadêmica, isso muda bastante também. É importante. Então você abriu mão de uma carreira que poderia ser muito bem sucedida, né, em termos financeiros. Você abriu mão de uma série de coisas para abraçar a carreira do ensino, trabalhar numa instituição cristã. Exatamente. Valeu a pena? Eu tenho uma gratidão enorme no meu coração. Eu falo que a minha família serve a igreja adventista e a educação adventista porque é justamente a partir disso que coração, né? De coração, porque foi ali que eu entendi que Jesus me resgatou. Né, uma nova pessoa, mas não só no sentido bíblico, que é o mais importante, mas em todos os aspectos. Em saúde, em relacionamento, né, em qualidade de vida, porque nós somos templo do Espírito Santo. E eu só consigo entender isso quando eu sei que eu tenho um Criador. Não faz sentido em outra forma. Se Deus não é o Criador, ou se houve ali um Big Bang, se houve alguma coisa caótica. Não se encaixam, né? Não se encaixam. Então, quando eu entendo que eu tenho um Criador, eu sei quem eu sou, de onde eu vim e para onde nós iremos através do plano de redenção de Cristo. Que lindo, né? Maravilha. Agora, você virou crente, parou de pesquisar? Jamais. Parou de produzir ciência? Parou Jamais. de escrever? Jamais. Inclusive, agora eu também sou coordenador de pesquisa e extensão da instituição. Olha aí. Né, e nós trabalhamos justamente dentro desses pilares que são científicos. Trabalhamos com saúde, com vida saudável, com educação, nosso grande peso ali na educação, na psicologia. Então, nós, como adventistas cristãos, nós sabemos que a verdadeira ciência vem de Deus. Ele é o detentor de todo saber. E nós estamos aqui para buscar esse conhecimento, para poder também testemunhar através da ciência. Então a ciência e a fé, a religião, se harmonizam. Nunca deveriam ter sido desconectadas, na verdade. O autor é o mesmo, né? O autor é o mesmo. É o autor de toda a ciência, de toda a sabedoria, é o mesmo autor da minha vida, da sua vida, de tudo aquilo que existe. Né? E jamais deveria ser quebrado. Mas ao longo da história nós sabemos, né, que existiam alguns eventos ali que quebraram isso. Você, então, que passou por toda essa história, todo esse processo, hoje está lecionando ciência e religião. Ciência e religião. Que tipo de ensinamentos, assim, basicamente, você costuma passar para os seus alunos? O que você incentiva os seus alunos dessa disciplina a fazerem? Primeiro ponto, o professor é o primeiro conteúdo da aula. Então, testemunhar. Nossa vida tem que ser testemunho, em todos os aspectos. Mostrando que já estive do outro lado, já vivi, né, num mundo secular, num mundo que eu considero hoje do erro, e que como Deus transforma. E que a fé e ciência ajudam a equilibrar isso. O primeiro ponto é esse, ser testemunha com a vida. O segundo ponto é o suprassumo, né? Quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos. São as 3 perguntas que começam a nossa disciplina. E aí nós vamos buscar aonde? Na Bíblia,
e nas evidências científicas, porque existe uma costura, existe o ponto de união. E não é nem união, porque um e o outro são um só, porque Deus é o Criador e o mantenedor. Então, esse acho que é o nosso ponto. E é claro que nós vamos atrás do que já se produziu na ciência, dos artigos científicos, das evidências, né, para ter essa base. E o que é interessante é que todos os alunos da instituição passam por isso. Nós queremos formar ali jovens que de verdade pensem e não simplesmente, né, adorem ali uma área, peguem para si e digam, não, isso aqui é meu e sou eu, mas mostre, né, que a ciência é muito maior do que aquilo que o mundo prega. Pronto, ótimo. Tiago, agora para a gente finalizar, olhando lá para o pessoal, né? Digamos que nós estejamos falando agora para um jovem universitário que está cheio de dúvidas, alguém que talvez tenha passado por um caminho parecido com o seu, né? Quem sabe conheceu lá um professor PhD que veio com uma série de argumentos ali, isso, quem sabe tenha abalado de alguma forma as convicções desse jovem, né? Levando em conta tudo que você passou, o que você diria para alguém que esteja enfrentando talvez dúvidas, incertezas ou até achando que não, do lado da fé, da religião, eles não têm as respostas que eu preciso, que eu estou encontrando talvez aqui no lado de uma ciência que se divorciou da fé e não precisava. O que você diria para essa pessoa? Primeiro ponto, guarde a sua fé. Lembre-se do teu Criador em todo momento da sua vida. Tudo que acontece vem de um Deus, tudo aquilo que gera vida vem de Deus. Segundo, estude. O principal ponto é esse, estude, busque as boas fontes. Existem bons pesquisadores cristãos que mostram as evidências de um Criador, o DNA, a digital do Criador. Busque, estude, aproveite toda a inteligência e intelectualidade que Deus lhe deu para se aproximar de Deus. E você verá que fé e ciência, na verdade, são uma só, porque o autor da história é o nosso Criador, o nosso Deus, e o mantenedor de todas as coisas que acontecem no universo, portanto também de toda a ciência. Muito bom, Tiago, obrigado. Eu que agradeço. Deus seja louvado pela tua história e pelo que você tem feito, né? Pelos seus alunos, pela sua instituição. Parabéns ao Instituto Adventista do Paraná, né, por ter um professor assim tão dedicado. Imagino que seja assim a realidade de vocês. E com certeza vocês deixarão marcas muito profundas na vida desses jovens que Deus colocou sob o cuidado de vocês. Esse é o nosso objetivo.